a gente tem um robô, a primeira coisa que a gente faz com ele é rodar ele no passado, rodar ele em dados históricos. O primeiro objetivo seria analisar se ele realmente faz o que ele deveria fazer. E depois analisar os resultados. Se ele não é capaz de performar nem no passado, o que dirá no futuro. Então nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em como fazer backtests e otimizações. Vamos lá. Então esse é o testador de estratégias do MetaTrader. Por favor, selecionem o robô que vocês querem testar. Eu estou usando aqui o Vilela Cruzamento de Médias. Selecionem o ativo que vocês desejam. Eu estou usando aqui o mini índice, sendo que eu estou usando o contrato contínuo sem ajuste, que é o índice from N. Escolhi testar no M5, no ano de 2016. Cada uma dessas configurações vocês devem configurar de acordo. O resto, por favor, configurem igual a tela, principalmente aqui desabilitado e aqui marcado visualização, ok? Então vou colocar para rodar um teste. Aqui é o nosso teste rodando, é um robô de cruzamento de médias, que ele cruzou para baixo, fez uma venda, cruzou para cima, fez uma compra, cruzou para baixo, fez uma venda, atingiu o horário de encerramento de posições e fechou as posições. Então, tudo de acordo com o que a gente esperava. E esse é o objetivo desse tipo de teste aqui. Tá? É a gente simplesmente analisar se o robô realmente faz o que a gente espera que ele faça. A gente pode aqui pausar o teste, pode retomar, pode controlar a velocidade, tudo para que a gente possa entender se a nossa estratégia faz o que a gente espera que ela faça. Esse foi o backtest visual. Se eu já estou satisfeito, se eu já confio na minha estratégia, eu sei que ela faz o que eu espero que ela faça, eu posso desligar a visualização e iniciar um backtest. E nesse caso, o backtest vai ser feito sem gráfico, sem nada. Então, na velocidade mais rápida possível. Tudo que importa para nós agora é os resultados que aparecem nessa aba. Nessa tela é possível ver várias estatísticas sobre a nossa estratégia. É possível ver, por exemplo, que a gente teve um lucro bruto de 16.400, porém uma perda bruta de 17.400. A gente acabou com praticamente R$ 1.000 ali de prejuízo. Dá para ver que em um momento a nossa estratégia chegou a ficar R$ 2.000 negativa. Quem acertou apenas 33% das operações. Bom, tem estatística para todos os gostos aí. Mas aí fica a pergunta, e se nós tivéssemos rodado em outro tempo gráfico? E se nós tivéssemos usado outro período de média rápida? Ou quem sabe outro período de média lenta? Ou quem sabe outro tipo de média? Então eu posso configurar todo esse tipo de coisa e rodar um teste novamente. Nesse caso específico, o nosso prejuízo de quase R$ 1.000 caiu para R$ 445 de prejuízo. Então agora a gente está numa situação não tão ruim quanto a situação anterior. Mas e se a gente quiser testar centenas de combinações diferentes? A gente vai editar o robô, rodar novamente, editar novamente, rodar novamente, editar novamente, rodar novamente? Não. Para isso a gente tem a otimização. A gente vai dar uma olhada agora. Para otimizar um parâmetro, a gente tem que marcar ele. Aqui eu estou marcando o período da média rápida. A gente deve dizer em que valor a gente quer começar o teste, até que valor a gente quer testar e de quanto em quanto a gente vai fazer esse teste. Nesse caso, eu estou testando todas as médias de 1 até 100 períodos, andando de 1 em 1. Vou fazer o mesmo com a média lenta. Vou testar também diferentes tempos gráficos. Testar de 1 minuto até 1 hora. E testar todos os tipos possíveis de média. Vou trocar a opção aqui de desabilitado para algoritmo completo lento, para que ele teste todas as combinações que eu criei. E vou colocar iniciar. O algoritmo completo lento vai testar todas as possíveis combinações que a gente selecionou lá na configuração de parâmetros. Tá? Nesse caso, ele vai ter que testar 1.080.000 combinações. Isso é muita combinação. A gente pode dar uma olhada lá de volta nos parâmetros de entrada para poder entender por que são tantas combinações. Para a média rápida, a gente selecionou 100 combinações. A gente está começando em 1, indo até 100 e andando de 1 em 1. Então, 100 combinações. A gente fez a mesma coisa para a média lenta. Então, para cada período de média rápida, a gente tem 100 combinações de média lenta para testar. Então, 100 vezes 100, 10.000 combinações. Cada um desses 10.000 pares de média rápida e média lenta tem que ser testado em 12 tempos gráficos diferentes. 10.000 vezes 12, 120.000. Então aí a gente já chegou a 120.000 combinações. Agora, cada uma dessas 120.000 configurações tem que ser testada usando 9 tipos diferentes de média. Então, 120.000 vezes 9, nós temos os nossos 1.080.000 combinações possíveis. Seria ótimo que a gente pudesse sempre testar todas as possíveis combinações, mas a gente sempre tem limitações de recursos, nesse caso, o tempo. Então, para esse tipo de situação, a gente tem um algoritmo genético. Então, eu vou parar aqui meu teste e vou trocar para algoritmo baseado em genética rápida. Selecionando essa opção, ele não vai testar todas as combinações, ele vai testar só algumas,
mas já nos ajuda a chegar a um resultado próximo do melhor, tá? Então vamos rodar assim. Então agora nossa otimização caiu de 1 milhão para 10 mil combinações, o que é muito melhor. Essa sim a gente vai deixar rodar até o fim. Então aqui o nosso teste encerrou. Ele levou 5 minutos e 56 segundos para terminar. Ele gerou alguns erros aqui que são mais do que esperados, tá? Isso aqui é normal. No caso específico desse robô de cruzamento de médias, ele dá um erro toda vez que ele tenta fazer uma combinação onde o período da média rápida é maior do que o período da média lenta. Então toda vez que isso acontecer, ele vai ignorar o teste e vai gerar um erro desses aqui, tá? Então isso aqui é mais do que esperado, não tem problema nenhum. Se a gente olhar os resultados da otimização, o nosso melhor resultado foi um pouco mais de R$ 6.000 no período, que foi usando uma média rápida de 49 períodos, uma média lenta de 84 períodos, ambas usando o modo de cálculo linear ponderada, rodando no 1 minuto. Aqui a gente pode clicar 2 vezes no melhor resultado, e com isso a gente pode assistir o nosso robô rodando. Acelerar aqui a velocidade, dar uma olhada, assim que ele cruzar as médias para cima ele vai fazer uma compra. Fez uma compra, né? Então aqui ele está usando exatamente aquela configuração lá do melhor resultado, né? Então, se a gente assistir aqui, isso aqui até o final, a gente vai ter lá aquele resultado de um pouco mais de R$ 6.000. Mas a gente não precisa assistir ele rodando, né? A gente já viu isso. A gente pode desligar aqui o modo visualização. Eu vou clicar de novo aqui 2 vezes no nosso melhor resultado. Aqui ele está gerando o gráfico e aqui ele está gerando os resultados. Aqui estão os mesmos 6.000 que a gente já tinha visto lá na janela de resultados. Se alguma dessas estatísticas não me agradar, ou por qualquer outro motivo eu achar que essa estratégia não serve para mim, eu posso voltar nos resultados da otimização e selecionar outra estratégia, por exemplo, essa aqui. Então aqui agora eu tenho os resultados dessa nova estratégia. Digamos então que agora essa aqui me agradou, tá? Essa aqui eu quero usar essa estratégia em conta real. Vou voltar aqui para os parâmetros de entrada. Pelo fato de eu ter clicado 2 vezes e rodado ela, aqui os parâmetros já foram alterados de acordo com aquela estratégia selecionada. Então aquela estratégia rodando no minuto, com período de 47 na rápida, de 81 na lenta, com o tipo de média linear ponderada. Então vamos dar uma olhada o que a gente pode fazer aqui nessa tela. A gente pode clicar com direito e colocar salvar versão, para que a gente salve essa configuração. A gente pode clicar com direito e colocar pré-definidos, para que volte o padrão de fábrica. Então aqui média rápida está 12, lenta está 26, o tipo de média está exponencial, tudo como ele vem por padrão nesse robô. A gente pode clicar com direito, pode colocar carregar a versão, então está aqui a versão que a gente salvou, com a data e o horário do salvamento. Então eu vou clicar aqui, de novo foi carregado os valores do set que a gente tinha gerado. E apesar de ser bastante útil esse carregar a versão e excluir versão, a gente não consegue dar um nome para o nosso set, a gente não consegue transportar ele para outro lugar também. Então é interessante usar aqui o salvar. Salvar a gente vai dar um nome para o nosso set, vou chamar aqui de teste. Salvar. A gente pode usar o abrir para abrir de novo esse set. Agora que nós temos o set salvo, nós podemos abrir um gráfico, arrastar o robô para o gráfico, clicar aqui no botão abrir, e até onde a gente salvou o arquivo, que foi aqui. E pronto, temos a nossa configuração carregada e o nosso robô rodando com a configuração desejada. O objetivo desse vídeo foi mostrar o processo, a mecânica da otimização. Nada do que foi feito aqui é uma sugestão, bem pelo contrário. A maioria das coisas que eu fiz aqui são erros graves. Por exemplo, testar uma média móvel do período de 1 até 100 é um erro gravíssimo, né? Significa que a gente não sabe o que a gente está procurando. Uma média de 1 período é muito diferente de uma média de 100 períodos. Então, nesse ponto em diante, eu recomendo que vocês deem uma olhada nos testes de robustez. Para quem é novo no mercado, vai parecer tudo muito complicado, muito complexo, mas ainda assim eu acho importante dar uma olhada, tá? Então, até o próximo vídeo. Abraço.